Agora, para o PT, e não se sabe ainda por quanto tempo, é Deus no céu e Dilma na terra. Tudo por causa da resposta dura que Dilma deu a um artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, onde ele falou da herança pesada deixada por Lula para ela. O artigo foi publicado no último domingo em O Globo e em outros jornais. Quando Fernando Henrique não tem o que fazer, ou quando ele quer ver Lula furioso, ele escreve um artigo falando mal de Lula. É o suficiente. Lula responde de imediato à provocação e passa as semanas seguintes dando estocadas em Fernando Henrique. Lula tem alguma coisa mal resolvida com Fernando Henrique. Na época em que era apenas ex-líder sindical e presidente do recém-criado PT, Lula até que se dava bem com Fernando. Chegou a ser seu cabo eleitoral quando Fernando tentou se eleger prefeito de São Paulo e perdeu para Jânio Quadros. Por duas vezes, em 94 e em 98, Fernando Henrique derrotou Lula em eleições para presidente da República. E em ambas, no primeiro turno. Talvez isso tenha azedado para sempre as relações entre os dois. Reconhecido por amigos e adversários como um elegante sedutor, Fernando Henrique deu um jeito de se aproximar de Dilma no início do mandato dela. E Dilma cedeu à corte dele. Os dois ficaram quase amiguinhos. Encontraram-se mais de uma vez. Fernando Henrique jantou no Palácio da Alvorada na companhia de políticos de outros países. E ao completar 80 anos de idade, recebeu uma carta carinhosa de Dilma. O PT fez cara feia, muito feia para o comportamento de Dilma em relação a Fernando Henrique. Na cultura do PT, ele precisa de inimigos para combater e de combates para continuar crescendo. A cara feia do PT jamais incomodou Dilma, que começou na política pelo PDT de Leonel Brizola e que se filiou ao PT só para servir ao governo Lula. O PT foi obrigado por Lula a engolir a candidatura de Dilma a presidente. Hoje, às escondidas, reclama do governo dela, mas não tem o que fazer. Votará em Dilma se ela ainda for candidata à reeleição em 2014. Dilma conquistou parte do eleitorado do PSDB, só por se comportar de forma menos belicosa do que a de Lula. Está assim no melhor dos mundos, com o PT obrigado a segui-la e a oposição se curvando aos seus encantos. A dura resposta que ela deu ao artigo de Fernando Henrique foi missa encomendada. Quero dizer, chegou aos ouvidos de Dilma que Lula apreciaria muito um gesto dela de sair em defesa dele. E Dilma saiu. Soltou uma nota oficial, assinou a nota como presidente da República e indiretamente bateu forte no ex-presidente. Onde já se viu um presidente assinar nota para responder a artigo de jornal de um ex-presidente que criticou outro ex-presidente? Em outros tempos, uma reação como a dela seria aproveitada por aqueles que imaginam ainda em rearticular uma oposição que está em greve desde que Lula se reelegeu em 2006. Uma oposição morta-viva, uma oposição sem ideias, sem iniciativa, talvez sem futuro. Uma oposição que precisa ser reinventada, porque não existe democracia sem oposição. Mas não é provável que a reação de Dilma ao artigo de jornal de Fernando Henrique seja aproveitada para alguma coisa. O episódio deverá se esgotar sozinho e rapidamente, embora Fernando Henrique esteja muito feliz com ele. A Dilma acabou enchendo a bola dele sem querer. Está para nascer uma nova oposição. A nova oposição sairá da barriga do governo para disputar a eleição de 2014 ou a de 2018 e aproveitará cacos da atual oposição que não temos. Quanto a Dilma,
continuará governando em parte como refém ou como serviçal de quem a presenteou com o cargo de presidente. Dela, pelo menos, jamais se dirá que foi uma criatura ingrata com o seu Criador.